Voltamos aqui, né? Vamos aguardar Lucy para a gente dar seguimento ao nosso. Já vamos aguardar a Lucy para a gente dar seguimento ao nosso bate-papo sobre arte e educação. Lucy está entrando aqui. Alô, Lucy, linda! Oi, oi. Vamos Tudo dar bem, seguimento. melhorando. Lucy é atriz, cantora, arte educadora, professora da escola pública. E nós estamos aqui convidando Lucy para ela falar dessa experiência, né? Ela tem mestrado em arte cênica, né, Lucy? Como Eu tenho um mestrado. mestrado em arte, que é pela Profartes. Sim. E é doutoranda, ela está fazendo doutorado também dentro dessa pesquisa de mediação teatral. O que eu errar, você me corrige. Né? Então... nada, a gente vai conversando, fique tranquila. Então, Lucy, eu gostaria que você falasse da sua experiência enquanto arte educadora, dessa experiência que você tem com as crianças da escola pública, a importância da arte na educação deles, né? A importância da arte na educação deles e a pedagogia a partir de uma outra perspectiva, né? Dessa sua enquanto educação, porque escola pública é educação popular. Então eu gostaria que você trouxesse porque a coisa é vivencial, é vivencial mesmo. Sim. Eu quero que você traga essa experiência, porque a gente também se educa. É uma questão de uma experiência educativa para o educador e para o educando. Então, eu quero que você traga essa experiência na educação pública, da escola pública. Vamos lá. Vamos lá, boa tarde a todos. Já quase noite, né? Boa tarde. Queria saudar primeiro, né, o nosso Fernando Neves, que partiu hoje, um grande ator baiano. Infelizmente partiu hoje, e deixar aí minha saudação, já iniciar saudando a ele, um queridíssimo ator, muito querido aqui em Salvador, para quem não é da Bahia, né? Então, eu sou Lucy, eu fui atravessada pelo teatro, eu acho que ser atravessada pelo teatro foi o que me motivou a ser professora, que eu não tinha pensado em ser professora, né? A gente não tinha nem possibilitado vislumbrado ser artista, inclusive, porque eu sou uma mulher preta e eu antigamente era uma adolescente preta que não tinha nem oportunidade de ver teatro. A gente fazia teatro na rua, na nossa comunidade, mas a gente não sabia nem o que era teatro. Então, o teatro, ele aconteceu para mim dentro de uma escola, através de uma professora de história. Eu sempre conto essa história porque eu acho que foi realmente o pontapé que me trouxe para o teatro. Que a professora de história passou uma atividade para a gente fazer uma peça sobre o teatro grego, e aí eu resolvi fazer Medeia. Desse Medeia que eu fiz, ela me indicou para o Liceu de Artes e Ofícios, e através do Liceu de Artes e Ofícios e do Cuida Bem de Mim, foi que eu tive que ter contato com o teatro. O teatrão, esse que a gente chama, né? O teatro físico, de ir ao teatro, ver teatro e fazer teatro depois no Liceu de Artes e Ofícios. Então, foi essa experiência no liceu que me fez modificar completamente o meu olhar enquanto pessoa. Eu acho que a partir desse momento, nesse contato com o teatro, eu passei a olhar o mundo de uma outra forma e querer me enxergar enquanto cidadã, uma cidadã politizada, um teatro feito de uma forma muito engajada, inclusive, pelos parceiros no Liceu de Artes e Ofícios, foi o que me motivou a ser professora. E aí eu entro na licenciatura para tentar motivar esses outros que passassem por mim, que também eram jovens negros, assim como eu, que não tinham essa oportunidade de ver teatro, de fazer teatro, e que pudesse não ser artista necessariamente, não é esse o objetivo da arte na escola, mas o objetivo da formação do cidadão, que foi uma experiência que eu vivi dentro, né? Que dentro da escola eu tive um acesso a esse conceito de teatro, fazer teatro na escola,
mas eu vim fazer teatro fora da escola, numa ONG. Então, eu queria trazer para dentro da escola essa experiência riquíssima que eu tive dentro da ONG, do Liceu de Artes e Ofícios. E aí eu tive contato com professores, mestres maravilhosos, Rafael Moraes, Elane Cardim, o professor Paulo Henrique Alcântara, que me motivaram, então, a ser professora. Então, eu entro na universidade já com esse propósito, né? De fazer licenciatura com esse objetivo. Curso a licenciatura, e aí o objetivo do fazer teatral estava muito presente em mim, porque eu tinha me tornado essa estudante artista, e tinha me tornado essa fazedora, então eu queria que os meus alunos experienciassem, queria que eles fizessem. E aí eu entro na prefeitura no ano de 2011, né, no concurso de 2011, e continuo nesse embate de querer fazer. E aí veio uma reflexão para mim, já em 2016, de pensar que aqueles que também estavam assistindo eram jovens negros, que também não tinham ido ao teatro, não só aqueles que estavam fazendo teatro, mas aqueles também que estavam assistindo, precisavam também de uma formação, né? O confronto dentro da escola pública, do assistir, do fazer, é uma dificuldade, além de tantos outros embates, né? Que a gente tem dentro da escola pública. E aí me despertou esse olhar de pensar a mediação teatral dentro dessa escola, de como fazer teatro nessa escola com os meus alunos, por conta de diversas problemáticas, né, na escola pública. A gente, infelizmente, não consegue levar os meninos ao teatro, não consegue fazer com que o teatro vá à escola pública, e aí como é que eu vou pensar a mediação teatral dentro desse espaço? É só o fazer, é a formação, e aí eu pensei também nessa formação desses meninos que estavam vendo esse espetáculo. E aí foi que surgiu esse projeto da dissertação, do mestrado, que eu desenvolvi junto com o Profax, que é um projeto de mediação teatral, né, chamado Pedagogia da Recepção, que é justamente essa formação desses espectadores dentro da escola pública. Já que a gente não vai ao teatro, a gente não deixa de fazer teatro, porque a gente não está indo ao teatrão, né? Então, o teatro, tanto que na pesquisa dos estudantes que eu fiz as entrevistas, né, iniciais, todos tinham contato com o teatro. Todos tiveram a oportunidade de ter contato com o teatro. Da escola pública? Da escola pública, os meus alunos. Sim. No início do processo, fiz uma entrevista com eles para perguntar quem já tinha ido ao teatro fora da escola. E aí, dos 30 alunos que eu fiz o processo, né, de análise, investigação, dos 30 alunos, 22 nunca tinham ido ao teatro. Mas todos os alunos... mas todos os alunos... Infelizmente. Exatamente. Mas todos os alunos tiveram acesso ao teatro dentro da escola. E, inclusive, no ano de 2015, eu tive a oportunidade de montar um grupo de teatro na escola. Eu complementava a minha carga horária, isso solicitado pelos próprios alunos, isso que foi muito bacana. Foi um ano que eu saí de licença maternidade, em 2014, e os alunos não tiveram aula de teatro. Uma aluninha. E linda! Tá aí. Você que é linda, é uma das, inclusive, das alunas que fizeram parte do grupo de teatro. Eles construíram um grupo de teatro na minha ausência. Eu estava de licença maternidade, e quando eu retorno para a escola, o grupo de teatro estava formado. A única coisa que eu tinha que fazer era acrescentar e trazer, né, a minha bagagem para esses meninos. E aí, junto com a direção da escola, que na época era a Ive Moreira, a gente conseguiu utilizar uma parte da carga horária minha enquanto professora para montar esse grupo de teatro. Então, a gente tinha diversos grupos, um grupo do 6º ano, um grupo do 7º ano, um grupo do 8º ano, e a gente conseguia fazer peças bem bacanas na escola. Então, os meninos tinham acesso a teatro dentro da escola, mas eles não tinham ido a um teatro, não conheciam um teatro. E a importância desse contato com o teatro é o fazer artístico, né? É o fazer, que é o tripé, que na verdade é o tripé da educação. É o fazer artístico, né? O fazer artístico,
a apreciação, que aí, na verdade, a dificuldade da escola levar os jovens para apreciação de espetáculo fora do ambiente escolar e também todo o conhecimento que você adquire nesse processo de fazer, apreciar e da leitura de obra de arte. Eu queria que você falasse dessa sua experiência real, né? Sim, sim. Então, como foi que a gente fez, né, nesse processo? Eu acho interessante também a gente salientar que é importante o ver, né? Quando a gente Sim. vê, a gente tem A a oportunidade, apreciação a exato, a gente tem a apreciação é oportunidade fundamental. de ampliar os universos, né? De ler o mundo. Isso era o meu objetivo, né? A leitura, mas não a leitura de textos escritos, mas a leitura do teatro. Formar esses estudantes dentro da escola a ler teatro. Seja o teatro que ele veja na rua, seja o teatro que ele veja dentro da escola, ou uma oportunidade que ele vá a um teatro físico. E aí, que eu venho no doutorado, eu já venho questionando isso, né? De descolonizar esse pensamento de que o estudante jovem de periferia, o estudante negro, não deve ter acesso, não tem tanto acesso a esses espaços elitizados de cultura, né? Porque o teatro ainda é um espaço, o teatro físico é um teatro elitizado. Então, mas no mestrado eu já trago uma outra perspectiva, eu trago a perspectiva de como formar esse meu estudante a ser um espectador crítico. Esse é o meu pensamento dentro da escola, dentro das dificuldades que eu tinha, de não conseguir tirar esse estudante para ir ao teatro. E agora no doutorado eu já estou pensando mais na questão da política pública mesmo, do questionamento desse jovem negro dentro desses espaços, que a gente tem que estar nesses espaços também. E aí entra a mediação teatral, a questão política da mediação teatral, que é a mediação cultural, né? A questão da visão crítica, que na verdade é política, do estudante, para que ele possa compreender onde ele está inserido, né? Ele possa compreender essa sociedade, todo esse sistema, onde ele está inserido, onde ele vive, e como é que as coisas acontecem. Então, e ele construir a sua leitura. Eu denominei isso de pedagogia da recepção, que foi um processo dividido em 3 etapas, baseada na autora Miriam Celeste Ferreira Martins, que ela tem uma pesquisa sobre mediação cultural, e ela divide nessas etapas. Eu me apropriei um pouco desses códigos dela para poder trazer para a minha construção de sala de aula, que é nutrição estética, é dividida nessas 3 etapas. Nutrição estética, ação propositora e... agora o outro nome me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Então, essas 3 etapas, os meninos tinham contato na primeira etapa, eles tinham contato com o que é ser plateia, com o que é ser espectador, o que é uma dificuldade na escola, os meninos sentarem, assistir o outro, o seu colega, né? E como eles podem trazer essa experiência, não só do teatro, mas também do universo da sala de aula, né? De você conseguir parar e ouvir o outro, se atentar ao que o outro está dizendo e depois ter um momento de debate. Então, a gente teve esse primeiro momento de discutir sobre o que é essa plateia, o que é esse espectador no teatro. Depois, a gente começou a trazer o tema, que foi escolhido pelos próprios alunos atores. Eu dividi em alunos atores de uma turma e alunos espectadores de outra turma. Então, os atores eram do 9º ano e os espectadores eram do 8º ano. Então, eles não tinham contato com o espetáculo. Então, aí eu trouxe a temática, os meninos do 9º ano escolheram sexualidade, na época, escolheram esse tema para poder discutir, e a gente utilizou como estética breche, porque justamente traz cenas entrecortadas, a gente poder discutir. Os meninos criaram, a partir das motivações temáticas, as suas próprias esquetes e construíram o espetáculo com o tema sexualidade, que o espetáculo chamado Sexo Eis a Questão. Então, eles discutiram o empoderamento da mulher negra, discutiram homossexualidade, discutiram todas as questões que têm a ver com a sexualidade. E aí eu não trouxe para os meninos espectadores esse tema. Dos meninos, e aí, o que você acha que é sexualidade? A gente vai discutindo sobre o tema. Aí depois eu trouxe imagens do espetáculo, imagens do ensaio, e os meninos vislumbrarem o que é esse espetáculo, né?
justamente para trazer esses horizontes de expectativa dos meninos, que é um conceito de Jauss, né, que é um alemão, que fala justamente sobre isso, sobre uma obra literária, que é você ler, quando você lê uma obra, você já tem o seu repertório, né, sobre ela, quando você olha o título. Então eu estava justamente motivando essas imagens, essas leituras dos alunos. A partir do tema, depois a gente fez a partir das imagens do espetáculo, e eu não trouxe Brecht, por exemplo, para os espectadores, mas era possível também fazer um percurso para os meninos entenderem quem era Brecht, porque o meu objetivo não era a estética necessariamente, era realmente a leitura. Eu queria ver como era que dentro desse processo esses meninos despertariam esse olhar crítico, se tornariam esses espectadores críticos a partir do espetáculo. Então eles visualizaram o espetáculo, construíram, foi um planejamento, uma proposta pedagógica de 12 horas aulas. Isso praticamente, né, para a gente que está na escola, 12 horas aulas é mais de um mês e meio, a gente na aula de arte, dentro da aula de arte, dentro da sala de aula, todo esse processo aconteceu. E depois os meninos foram do 8º ano, foram para a sala do 9º ano, assistir ao espetáculo. Eles assistiram o espetáculo e pós-espetáculo eles fizeram um debate sobre o espetáculo, justamente para que eles confrontassem, né, com os atores sobre aquilo que eles visualizavam do espetáculo antes do espetáculo acontecer e depois do espetáculo acontecer. E depois a gente fez um questionário, que aí é a parte da pesquisa que eu ainda tive uma devolução muito boa, porque é uma dificuldade muito grande os meninos escreverem sobre a experiência, né? Você vivenciar algo, ainda há uma resistência. Escrever sobre aquilo que você vivenciou é um desafio muito maior. E nesse processo de pesquisa, eu tive resposta de 22 alunos, dos 30 que participaram. E eu achei isso maravilhoso, fantástico, porque você ter esse retorno físico, né, dessa experiência. E foi bem bacana esse processo com os meninos. Reverberou tanto para eles, eu acho que muito mais para mim, porque essa proposta que aconteceu em 2016, até hoje eu perpasso, trazendo sempre esse olhar, tanto daquele que faz, quanto daquele que assiste. Porque a formação desse cidadão, ela não está somente naquele que faz. Porque muitos alunos que estão na escola, eles não querem ser artistas, eles não têm a vontade, inclusive, de fazer, né? Justamente por essa educação da celebridade. Na verdade, uma visão equivocada do que é ser artista e do fazer artístico. Né? Quando você trabalha a questão do tripé, ou tripé não, o triângulo. Né? Você trabalha o fazer artístico, onde tem toda uma vivência, toda uma experiência educativa no fazer. Você trabalha também a apreciação e a leitura, porque você traz duas turmas para que uma aprecie o trabalho da outra. E a contextualização. A contextualização que é a temática e que entra na questão interdisciplinar. A questão da arte e educação, né? Você traz a questão interdisciplinar, arte e educação, porque isso é uma das discussões que tem muito dentro do campo da arte e educação. Qual o direcionamento que você pode dar ao ensino de arte na escola, ou a questão da educação das crianças, do jovem, ou a montagem do espetáculo. E você trabalha com todos esses aspectos, né? Você trabalha com a contextualização, você traz a temática, né? A questão de temas transversais, a importância do que você traz também, a questão dos temas transversais, e trabalha a questão interdisciplinar entre arte e educação, sem deixar de apresentar o espetáculo, que é muito importante dentro do processo da educação do jovem, ele também apresentar o espetáculo, né? Muitos não querem, mas... E assim, o que eu achei bem bacana nesse processo, e assim, nos processos que eu venho desenvolvendo com os meninos ao longo desses 9 anos, é que eles querem.
eles querem, eles dentro fazem. da... Quando eles são, assim, nessa turma motivados. especificamente, todos fizeram. Todos Sim, fizeram. sim. Todos foram ou atores ou sonoplastas, ou todos fizeram do seu jeito, mas Sim, fizeram sim, acontecer. sim, E sim, fizeram o cenário, e pensaram o figurino, e fizeram aquele sim, espetáculo acontecer para a turma, né? sim, Criou sim, uma ideia de turma, e não eu sou o ator, ele é fulano, não. A gente está construindo o espetáculo da turma, e eu achei isso super bacana. Eu acho também que metodologicamente, né, enquanto prática, você possibilitar que os alunos construam e não você trazer um texto pronto, isso também motiva, porque os alunos eles se sentem participantes do processo, porque ele está construindo o processo. Então você está ali, você professor, artista, mediador daquele processo sim, artístico, sim, sim, né? E isso faz com que esses estudantes eles se sintam não só partícipes, mas eles se sintam importantes no processo, porque ele está construindo, é o discurso dele, a leitura dele sobre um assunto, é motivar esse aluno a pesquisar sobre aquele tema. Eu apenas joguei empoderamento da mulher negra, trouxe um texto, trouxe um vídeo, e eles e a construção pesquisaram do e eles texto, construíram, sim, a construção exato, durante coletiva. a aula. Isso, construção Sim. coletiva. Então, Uhum. isso despertou nos meninos esse interesse. Isso criou um burburinho na escola também, muito bacana. De você ver uma imagem do espetáculo, dizer, ai, fulano vai ser que personagem? Ah, me conte, eu quero saber. Isso dá uma motivação, assim, na escola. Na época, eu estava na Escola Municipal Cidade de Jequié, que fica no bairro da Federação, e que os estudantes são estudantes do Engenho Velho da Federação, né? Hoje eu sou professora, não estou mais nessa escola, sou professora da Escola Padre Norberto, que fica no Alto do Cabrito, e a busca também é essa, né? Agora a busca dos meninos me conhecerem é um processo de reiniciar, né? De aceitação, de confiança, e que agora estamos atravessados por essa pandemia que a gente não sabe nem como a gente volta. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que a arte, nesse momento, tanto que quando me perguntaram, e aí, o que é que você vai mandar para a sua escola, para os meninos fazerem nesse momento de aulas remotas? A única coisa que eu pensei que perguntar para os meninos o que é que você está vivenciando de arte nesse momento de pandemia, como você está vivenciando, como você está sobrevivendo a essa pandemia. Analise, anote tudo de arte que você está fazendo, porque é a arte que vem nos salvando, né? Vem salvando a nossa saúde mental nesse momento de pandemia. Então, acho que é Sim, o sim. contato que eu posso ter com os meus alunos nesse momento é absorvam, absorvam, absorvam arte ao máximo que vocês puderem. Seja teatro, seja música, seja dança. Eu acho que é isso que interessa nesse momento, para a gente conseguir persistindo e lutando pela arte. Você também acha que tem uma pesquisa na sua especialização que você trata sobre a questão da leitura, né? É isso? Ela começou na especialização e está no meu mestrado também. Esse processo de pedagogia da recepção, eu só pude visualizar se os meninos realmente leram, porque a leitura que eu falo não é de textos literários, é leitura de obras de arte, é leitura de mundo, é leitura freiriana, né? É o ler através das coisas do mundo, dos sentidos, ler através do corpo. A leitura que eu trago na minha pesquisa é sobre essa perspectiva freiriana mesmo, do não na leitura de códigos. E aí, ao final desse processo do mestrado, desses 30 alunos que participaram da pesquisa, eu utilizei uma autora chamada Lúcia Santaella, que ela divide a leitura, os modos, ela colocou as 3 maneiras de ouvir. Ela dividiu em 9 maneiras de ouvir a partir de JJ Moraes, que é um pesquisador também em música. E aí eu achei isso super bacana. Eu digo, olha, como é que isso poderia ser para o teatro? Que ela colocou que as 3 maneiras de ouvir ouvir com o corpo, ouvir com a emoção e ouvir com o intelecto, né? E aí eu digo, nossa, e como é que seria isso para o teatro? Como é que eu poderia ver se esse meu aluno, ele leu com o corpo, ele leu com a emoção, ou ele leu
com o intelecto. Aí eu dividi, então, essas leituras em leitura emotiva, como aquele aluno que responde de imediato, eu gostei, eu não gostei da peça, eu acho bom, eu acho ruim, uma leitura imediata nos escritos, né, que eles me devolveram. Os alunos que responderam, que se indignaram com o personagem, seria aquele aluno que teve a leitura com o corpo, porque ele já se movimenta para aquela leitura da novela, né, que eles já estão acostumados. Eu me aproprio de uma história de um personagem, me indigno ou me apiedo com aquele personagem, né, que eles já estão acostumados na telenovela, nos filmes, Sim, a ver dessa forma. Eles Essa indignação... eles acreditam muito que o teatro é só a questão da palavra e aqui, né? Não Exato. Uma experiência integral do corpo. Né? Exato. E a maioria dos alunos se enquadraram nesse tipo de leitura, a leitura com esse corpo, que eu me indigno com o personagem, mas eu não consigo refletir o espetáculo como um todo. Lembrando que era um espetáculo com 5 cenas falando sobre sexualidade, mas cada cena tinha uma temática específica, né? Um subtópico específico. E muitos alunos, quando fizeram seus relatos, escolheram apenas uma cena de indignação ou de apiedação. Ah, ele expulsou a filha porque a filha estava grávida, a filha adolescente. Ah, mas ele porque ele era gay. Então, o relato era muito dessa indignação ou apiedação a respeito do personagem. E a terceira leitura que eu coloco na minha dissertação é a leitura intelectualizada, né? A leitura em que você já consegue ler o todo, entender o espetáculo como um todo, entender a temática central, como se desenvolve, como você consegue trazer também o seu ponto crítico, né? A sua reflexão crítica a partir daquilo que você leu. E aí a gente teve, nesse processo, 4 alunos que foram classificados, eu não gosto desse nome classificados, mas para a dissertação foi utilizado, né? Dessa forma, para você visualizar como foi esse processo, como foi que os meninos finalizaram esse processo de mediação teatral. Aí a pesquisa é nesse foco e até hoje eu desenvolvo ela dentro da escola. É importante o trabalho da educação teatral, das artes cênicas, né? Que o corpo tão negado dentro da aprendizagem, né? A questão da percepção, da observação, do sentir, né? Quando a gente trabalha com a questão dos jogos teatrais, dentro de todo o processo de preparação da consciência, nem digo a preparação da consciência, mas assim, para que a consciência, para que o educando compreenda a consciência, a presença da consciência, né, dentro do processo e que ela observa eu em ação e na interação com o outro. Né? A gente, quando trabalha com jogos, dentro desse processo, eu me auto-observo. Então, eu tenho todo um processo de autoconhecimento do meu eu. Né? E tem uma relação com o outro. Eu tenho uma oficina que eu falo desse aspecto. E a importância do corpo na educação. É esse corpo que não é só esse corpo perceptível, né? É um corpo muito mais profundo, que eu estava conversando com o Mo Maê anteriormente, que é a questão do corpo integral, né? O psíquico, o cognitivo, que na verdade é uma fragmentação só para a gente dialogar sobre esses aspectos, mas que no processo do fazer é integral, e cada um vai fazer a sua leitura nesse momento. Outro momento eu aprecio o espetáculo. Eu tenho todo um trabalho de educação, de uma consciência crítica, de uma leitura a partir da apreciação. Né? Então, esse trabalho que você faz com seus alunos, o fazer a experiência com o eu, né? São diversas. Então, fale mais sobre essa questão. Você falou da questão da apreciação, fale dessa vivência
que, na verdade, a gente não pode tratar a arte nem a educação se não seja vivência. Nós fazemos recortes, né? Mas sempre no aspecto da vivência. A gente tem uma diferenciação dentro da Prefeitura de Salvador, né? Que é diferente nacionalmente, inclusive, que é o concurso público, inclusive. A gente entra na prefeitura já como professor de teatro, de dança, de música e de artes visuais, que não acontece em nenhum outro local mais, né? Mas a arte... A LDB, o concurso é para a arte. Desde 96, a LDB a prefeitura está respeitando a LDB, os outros espaços Isso. não. Porque desde 96, a LDB já determina que, na verdade, as linguagens são específicas. É professor de teatro, professor de música, professor de artes visuais e professores, não sei, depende da escola, né? E isso não é respeitado ainda. Aí pega um professor de matemática, de português, que não tem essa formação artística, que não vivenciou para dar aula de artes visuais, de teatro. A gente tem esse diferencial na prefeitura que é muito bacana, que eu sou formada em licenciatura em teatro, né? Não tenho formação em dança, não tenho formação em música, o que não acontece, por exemplo, nem nas escolas particulares, porque a formação dos professores ela é uma formação especialista, porém, chega na escola particular ou mesmo na escola estadual, os professores têm que dar conta de arte, né? Artes visuais, dança, música e teatro. Então, eu acho que só esse diferencial na prefeitura já é um ganho para os professores que atuam na rede municipal de Salvador, maravilhoso, porque você tem essa liberdade de você trabalhar dentro da sua área de formação. Então, isso para mim já é um grande acréscimo. Claro que eu também, como professora de teatro, me utilizo, obviamente, das artes visuais, quando a gente vai pensar figurino, quando a gente vai pensar cenário, quando a gente vai trabalhar com outros elementos do teatro, e me utilizo da dança quando a gente vai construir um espetáculo com os meninos. Claro que a gente se utiliza, mas eu acho que já partir desse ponto de que você tem uma formação e que você pode atuar nela, já é o diferencial. E aí, quando você entra na sala de aula, você tem 35 meninos, em média, a depender da escola, salas apertadas, cheia de cadeiras. As salas apertadas, terrível. Salas apertadas, cheias de cadeiras, salas em que mesmo que você retire as cadeiras, são impróprias para que você utilize a sala por conta da limpeza e por conta também da entrada e saídas. Nós temos 50 minutos de aula, né? Quando a gente não tem aula geminada, que são 100 minutos, a gente tem 50 minutos hora-aula. Então, isso é um grande dificultador e que, de uma certa forma, coloca o teatro dentro dessa caixinha padronizada do não fazer. Porque as dificuldades que são impostas a partir desse formato já é completamente limitante para a gente, professor, que sai de uma turma, vai para outra turma. Se a gente for pensar num dia que eu tenho 5 aulas, eu tenho 5 turmas, 5 aulas de 50 minutos, né? Então, o que a gente tenta fazer, que eu acho que a maioria dos professores, que eu também faço parte do GT, que é um grupo de trabalho de teatro na prefeitura, que está buscando fazer esse diálogo com os professores de teatro da rede, com os coordenadores pedagógicos também, que é uma grande dificuldade, né, que os professores relatam de arte, como você dialogar com esse coordenador que não entende o que é a arte dentro da escola, e às vezes traz alguns questionamentos que são questionamentos de disciplinas que eu acho que nem deveria haver para as outras disciplinas mais, mas são pensamentos, né, que ainda estão em processo de desconstrução. E aí, como lidar com isso, né? É um desafio. Porque a questão começa na preparação nos cursos de pedagogia, onde não tem, ou tem, mas muito pouco, a questão da arte e educação. Eu, quando estudei, a professora não era uma artista
com a vivência na arte de educação. Então, ela trazia coisas que não tinha. E eu já tinha experiência do teatro, porque eu já trabalhava no Trapizici há muito tempo. Então assim, você consegue que ainda não tem a inclusão do ensino da arte e a preparação dos pedagogos, que eles serão os coordenadores pedagógicos, mas eles não compreendem ainda esse universo, porque eles não vivenciam, porque a arte tem que ser vivenciada. Né? Esse é o objetivo, né? A gente está fazendo isso. Infelizmente foi interrompido, né, com esse período da pandemia, mas a gente está construindo um processo de formação para esses coordenadores, né? Porque a prefeitura lançou, junto com a UFBA, no ano de 2017 ou 2016, se eu não me engano, um referencial curricular para o ensino das artes, onde tem os 4 eixos, ou 5 eixos, se eu não me engano, que justamente trata sobre identidade, sobre matrizes étnicas, sobre o reconhecimento do eu, todos esses eixos para o ensino da arte. Então, a gente está nesse processo de formação com os coordenadores para que eles entendam também que a forma de cobrança, né, que infelizmente o coordenador ainda tem uma visão de cobrar do professor e não uma visão de parceria. A gente precisa cada vez estreitar mais esses laços, né? Coordenação e professores, desse processo de parceria para frutificar nesse aluno esse senso crítico, esse aluno cidadão, esse aluno que vai sair da escola e que vai proporcionar mudanças e reflexões de mundo, né? Então, a gente, na escola, a gente agora... Só para responder a outra pergunta anterior, o que eu tento fazer com os meninos é mesclar aula teórica e prática, o máximo que eu posso fazer, porque confesso que quando a gente inicia no ensino público, de forma muito apaixonada, me joguei completamente e perdi a minha saúde por conta disso. A voz vai embora e eu sou artista fora da escola, né? Eu sou um ser como um todo, eu não sou um ser somente professor, eu sou um ser artista também fora da escola, e eu precisava manter a minha saúde. Então, como eu estou professora, né, estou professora no ensino fundamental 2, é possível fazer essa mescla, essa reunião de aulas teóricas, aulas práticas, para que os meninos possam construir coletivamente textos dramáticos, para que eles tenham um momento de ensaio fora da sala de aula, para que eles possam trocar, se não puder trocar, né, esse momento de apreciação de uma turma com a outra, mas que eles possam apreciar do seu colega na sala de aula, para com eles mesmos ali, né? Que você tem o mesmo tema e você apresenta e você assiste o seu colega e você consegue debater sobre o tema. E eu acho isso super, super importante na escola pública, porque motivar o estudante, né? Você motivar o aluno de escola pública, você está tocando em diversas questões, né? São N questões que você está tocando. Você está tocando em questões raciais, questões sociais e principalmente a questão racial, né? Quando você entra e fala, eu vou dar aula de teatro, eu não gosto de teatro. Isso. Eles geralmente dizem que não gostam de teatro, mas depois envolvem, participam. Porque eles não foram apresentados ao teatro, a nomenclatura de teatro, né? É uma nomenclatura elitizada. Mas eles fazem teatro o tempo todo. Teve um que me disse assim, professora, eu não quero fazer teatro, não. Eu digo, você já fez? Não. Então experimente. Se você não gostar, você tem a liberdade de não fazer. Foi um dos que concluíram o trabalho. Lucy, nós temos se você quiser fazer as considerações ou outras coisas que você gostaria de pontuar, se não der para fazer os agradecimentos que eu tenho que fazer às pessoas que me colaboraram, que ajudaram para que esse trabalho pudesse acontecer, eu fecho e abro novamente. Mas vamos lá, porque encerra com 1 hora e o tempo passa tão rápido. Considerar, agora acho que é o meu pensamento enquanto professora de teatro na escola pública, de cada vez mais reforçar, salientar e motivar esses alunos a pensar o teatro de uma outra forma, a trazer o teatro para além do teatro físico, mas também lutar politicamente, lutar por políticas públicas para que esses alunos frequentem esse teatro,
Eu acho que estar no doutorado hoje, enquanto professora de teatro da escola pública, professora negra de teatro na escola pública, está nesse lugar, né? Não é uma pesquisa dissociada da prática, é uma pesquisa em que eu busco fazer com que os meus alunos, que são até hoje, meus alunos não somente, eu me sinto renegada do teatro também. Eu, enquanto professora negra, não sou convidada, meus alunos não são convidados para ir ao teatro, né? E eu entendo todos os motivos, eu entendo que as companhias não têm como fornecer o ônibus para retirar os alunos da escola, eu entendo que, mas a gente precisa também repensar isso, né? Se ainda a população negra está fora desses espaços, a gente ainda tem um processo ainda de escravidão e de colonização. Um trabalho muito ainda, qual seria a palavra? Não sei se seria um trabalho árduo a fazer para conquistar, porque é um direito, nosso, é um direito dos jovens, dos estudantes, sim. E é importante, né? É importante para a questão da educação, né? No sentido mais profundo, que a criança tem acesso a esses espaços que lhe é negado. Exato. Né? Minha luta agora é justamente os editais, esse aquelas pessoas que ganham, vamos lá, ganha 400 mil ou mais, que deixam um percentual, uma cota, para que seja para o estudante da escola pública ter acesso à arte, porque ele já tem lá a verba para pagar o artista. Então, que os editais já colocam isso como um item que é obrigatório. O artista recebeu... Deveria ser obrigatório. 1 milhão, recebeu para apresentar um espetáculo. Então, ele deixa... E mesmo fornecer ingresso, né? Fornecer ingresso não é favorecer acesso. Né? Exatamente. Acesso não é ingresso só. Não é ingresso, Porque, na verdade, para que o jovem possa... Porque, na verdade, o trabalho mais... profundo, mais coisa é dentro da escola. Mas assim, é importante que o aluno saia da escola, que ele visite os espaços, os instrumentos culturais. Ele precisa conhecer também o teatro de rua, mas também o teatro físico, conhecer lá o espaço físico, o museu. É importante para a questão da reconhecimento identitário, né, também. Sim. Também. E o processo eu me reconheço, né? Como o Momaê trouxe, lindo, né? Quando eu te vejo, eu existo, né? Sim, isso é muito lindo, isso é lindíssimo. Se esses meninos eles não estão nesses espaços, esse espaço não está enegrecido, porque os meus estudantes são negros, né? O teatro ele ainda tem uma plateia branca, ele ainda tem um palco que ele ainda de classe média, então, de classe média, então de acesso à classe média, preços que não é em real para os meninos que estudam em escola pública. Então, toda essa coisa de repensar, ampliar esses espaços. E é essa proposta do Projeto Mundo Novo, a gente dialogar para repensar tudo isso aí. Né? Eu te agradeço Eu que te agradeço, eu que te agradeço, porque nós não somos uma ilha, né? Como diz Freire, né? A gente só cresce em comunhão, com essas trocas em comunhão. Eu não sei o tempo, mas eu gostaria de agradecer ao meu sobrinho que ajudou a fazer os flyers para poder fazer a divulgação, Andréa Miller, do Espaço Cobra Criada, lá de Santa Catarina, que também fez os experimentos, também ajudou. Agradecer a Lucia, a Mo Maê, a todos que estiveram aqui presentes nesse encontro. Ângela Adaltro, Emily Lapa, Antônio Soares, Maria Cândida, deixa eu ver para não esquecer, porque foram tantas pessoas e eu não anotei, da próxima vez mas aí eu vou ver e vou fazer todos, mas agradeço a todos que estão ali, agradeço a você, Luci, por trazer sua experiência rica, né, em arte e educação, e
também a questão da importância do teatro na educação integral do estudante da escola pública, né? Então, esse é o nosso primeiro encontro. Se você quiser até encerrar aí, eu não sei quanto tempo falta, porque da próxima vez eu vou botar um relógio ali, que eu não coloquei relógio nenhum. Se você quiser também fazer trazer mais alguma coisa, vamos fechar cantando com a poesia, com o que você quiser. O que você quiser. Aie, mãe África, seus filhos vieram de luz, só pra sofrer. Aie, aie, mãe África, todo guerreiro no seu terreiro sabe suas leis. E vai coroar negro rei, e vai coroar negro rei, e vai coroar negro rei. Aê! Axé, estamos na Bahia e a energia positiva a energia positiva é o axé. Muito agradecida, Lucy. Muito agradecida por sua participação. E assim é o primeiro encontro e nós vamos buscar aprofundar essas discussões, ver a questão de políticas públicas, né, porque envolve essa questão financiamento, a gente poder trabalhar para ampliar esse debate, né? Eu assim, não tive como, vou da próxima vez, as pessoas citam alguma coisa, eu não tenho como copiar tudo, porque senão eu perco um pouco o foco, mas eu vou solicitar alguém que faça isso nos próximos. Né? Então, nós encerramos aqui o nosso primeiro encontro de arte e educação em questão. Né? A educação em questão, a arte e a educação em questão, e sigamos. Teremos outros, né? Vamos? Com certeza. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou